Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escanteio Curto Podcast. Eu sou o Tomás e já somos milionários. Daí, gurizada, aqui é o Leozeira e o Gustavo Faixas está se despedindo do futebol brasileiro, é só questão de tempo. Canalha. Safado. Fala, gurizada, Fernando aqui. Só queria dizer que nosso querido Davi Brito vai ser pai. Parabéns. Vai vir um calabresinho por aí. Cara, a gente não pode morrer por 9 meses, meu. É essa o range de sobrevivência que a gente tem que ter. Cara, mano, pra mim eu tô feliz se durar como é que é, o chá de revelação, mano. Pra mim ali vai ser o auge da minha vida, mano. E eu Isso. estou de volta. E, cara, antes de dar meu bom dia especial, eu vi um bagulho no anúncio do bebê do Davi Brito que ele falou que ele vai, tipo, fornecer tudo e fazer, tipo, ajudar ao máximo a cuidar da criança, a fazer, tipo, a criar o filho dele, tá ligado? E daí, meu, tu vê isso aí, tu pensa, tá, ele vai ser pai solteiro, tipo, a mãe é separada e tudo mais. Não, ele mora com a mãe do bebê, mano. E ele simplesmente soltou um papo bizarro de que, tipo, ele vai bancar as coisas de longe. Mano, eu não sei explicar, tá? Eu vou ter que achar isso pra falar no final do episódio, cara. É muito Ele, bom, mano. ele E falou tudo como se fosse separado, como se não fosse conviver com a criança e só fosse bancar. Cara, exato, ele falou tudo como se ele tivesse, tipo, a base de, como é que é, de pensão, tá ligado? Ah, E entendi. daí eu descobri que ele Meu Deus. simplesmente mora com a mãe da criança, mano. Bizarro, Cara, ele é gênio, cara, ele é gênio, não dá. mas Eu tô seguindo a viciado linha. naquela página do Instagram que é todo dia ele dançando com uma música diferente, mano. Eu Nossa, vejo isso todo dia, sério, isso é todo dia, mano. maravilhoso. Isso é É maravilhoso demais, espetacular. cara. Esses dias eu vi um que era ele com Baby Come Back, curtido por Pedro Gravina. Óbvio, Cara, mano, é o muito Pedro, o foda, Pedro velho. curte, cara, sempre. Porque, tipo, agora fica aquela cabeça flutuando, né? Com um coraçãozinho no Instagram, todos do Davi Brito, tá o Pedro curtindo, cara. É bizarro. Cara, É não dá, verdade. mano. A mãe, todo o cara já passou, tá ligado? Cara, é que eu não me aguento, cara. Quando ele mete aquela giradinha da cabeça, não dá, mano. Tá, calma, Mas, Calabreso, agora eu vou calma, trazer a calma, reviravolta pra Calabreso. vocês. Vou trazer a reviravolta pra vocês. Seguindo na linha André Surak de informações, venho com uma após o anúncio da gravidez. É mentira? Ex-assessora de Davi Brito expõe farsa do influenciador. A mulher não está grávida. E aí, gurizada? não, cara, não. Então vai ser mais de 9 meses que a gente vai ter que esperar. Brasil. Mas eu acho que agora que ele viu, tipo, meu, agora que ele viu que a repercussão que teve, ele vai ter que embonecar, né? Não, Acho que é, vai ter que, né? Um bebê de gay. Acho que vai ter que vir. Cara, mais engajamento do que meter um bebê é gravar um vídeo fazendo um áudio falso do VAR, né? Porra, meu. Bah. 4 milhões. Alguém sabe explicar como é que isso aconteceu, mano? Cara, e a gente gravou muito a nada, assim, tipo. Era, não é tipo, bah, vamos gravar, é tipo, bah, gravamos, será? Desde do nada começaram a mandar os áudios assim e foi. O Léo ficou puto. O Léo ficou puto. Um tiro uma cara, bomba aí. eu até eu derrubei, perdão, acabei derrubando, inclusive uma coisa que eu tava segurando aqui, eu tava segurando um cadeado por algum motivo, Eita, tá Meu parecendo um Deus. paizinho, meu. literalmente eu tava segurando um cadeado, mano. Cara, mas o Aí, mais engraçado, eu acho que dá pra fazer o, tipo, contar o making off do áudio do VAR ou vamos deixar isso ser um mistério? Cara, dá pra Eu contar. acho que o making cara, off é bem válido. é válido, eu só queria ressaltar que a gente é o pioneiro do áudio fake do VAR, né? Pelo menos nessa qualidade aí. Isso é Porque, verdade. meu, a gente tá lançando tendências, né, cara? A gente não solta muitos, mas quando solta é premium, é conteúdo premium. É pra Cara, estourar. pra mim, outra tendência que pegou foi o Léo dando a ideia de jogadores se jogarem de cabeça em todas as bolas. E o Igor Serrote fez isso 3 vezes no mesmo jogo contra o Ceará. Mas é que o Igor E Serrote é o seguinte, né? O cara levou isso ao pé da letra, porque ele só joga com a cabeça. Não- não tipo dá assim, mais. cara, eu acho que deve ter um highlight de 2 minutos de cabeçada dele e tipo um de 1 minuto dele com a bola no pé. Cara, e que Cara, o legal um de tweet de cruzamento no cabeça, highlight. o legal de tweet de cabeça é que eu acho que ele te dá uma margem pra tu não ser expulso, independente da violência que tu vá. Então, tipo, tu vai de cabeça no meio. Tipo, tá, só se for cabeça com cabeça. Mas, cara, uma cabeçada
do pescoço pra baixo, tá tranquilo. Tu tá indo em direção à bola, Exato, mano. tá ligado? Então acho É que que- acabam passando um pano pra isso. O cara tá é que- arriscando a vida pra tentar salvar o time, tá ligado? Eu acho exato, massa. tu usa da tua maior vulnerabilidade pra, pra tentar salvar Não, o mas aí time. mas vocês estão se passando, mano. Porque, tipo, tá, tu usa da sua maior vulnerabilidade pra salvar o time. Cara, ele deu uma cabeçada no Fernando Sobral no meio de campo. Não Ele é dá, copeiro, copeiro. É a escola Kahneman, cara. cara, não dá, velho. Mas, meu, making off do áudio do VAR. Conta aí como é que a gente faz essa especial. Na real, mano, é dar a fórmula secreta pro Plankton, né, velho? É, Exato, tem isso. exato. Eu Tem achei isso. que tu Não, ia, eu achei que tu ia falar, por exemplo, que a gente tentou gravar o áudio. Quer dizer, a gente não tentou, mas tu tentou fazer a gente gravar o áudio do VAR do jogo do Inter, do Cruzeiro. Só que, cara, Bom. eu nunca ia admitir na hora do jogo que aquilo não era uma falta, que aquilo não era um lance normal. Mas, cara, me convenceram que era pra expulsão, mano. Vou te ser sincero, me convenceram que foi de expulsão. Então, antes de a gente entrar nessa seara toda, eu só vou dar meu bom dia especial pra uma ouvinte colorado, Manu, que acredito que seja Manuela, né? Que ela simplesmente é uma das 4 ouvintes nossas no YouTube Music. Sim, tem gente que usa YouTube Music. Se tu é uma das outras 3 pessoas, cara, nos avisem, por favor. Pronto, Pedido Léo, vamos especial. decorrer sobre isso. Mas como assim a Manu te mandou mensagem pelo YouTube Music? Não, ela respondeu um negócio nosso no Insta, porque ela queria entrar na Liga do Cartola pra pontuar com o Pedro Raul, canalha. Canalha. Pilantra, cara. Aproveitadora. Cara, aproveitadora. Viu que é contra o Grêmio e já quer botar o time inteiro. Sério, cara, mas não é só ela, meu. Teve mais gente que fez isso, que botou Pedro Raul, Lucas Mugni e Fernando Sobral. Não dá, cara. Mas ela Cara, foi aproveitadora. mas é muito triste, né? Tipo, eu acho que foi uma das primeiras vezes, assim, que. Cara, todo time que joga contra o Grêmio, eu nunca boto nenhum jogador. Mas acho que esse contra o Ceará, Tu eu acho que foi a primeira botou, vez que eu mano. cogitei. Não, nunca vou colocar, nunca vou fazer Ah, isso. tá. Mas, cara, eu olhei aquele Pedro Raul e eu senti vontade de colocar. Isso que é o Questão de mais honra, né? triste. Eu não coloquei, mas não coloco, né? Contra o Grêmio, eu não jogo contra o Grêmio. É isso. Cara, mas um bagulho que me pega, tá? O Tomás foi jogar futebol ontem. Eu vou te explanar. E, meu, toda vez que a gente joga futebol, agora eu vou ficar um pouco, um pouco fora dos gramados aí, né? Por sinal, eu estou de volta. E tudo bem, tudo tranquilo. Mas, meu, a gente pensa em inspirações, jogadores que vão nos inspirar. E o Tomás falou assim, meu, eu vou ir a lá Pedro Raul. Conta as consequências, Tomás, conta. Cara, meti um hat-trick ontem, foi isso. Centroavante aí, pinzão, não saí do ataque. Caralho. Muito foda, cara. Como foram os teus gols, Thomas? Conta pra gente. Quais Cara, eu fiz um. características tu utilizou em cada um? Cara, como um bom centroavante aí, pinzão, um cruzamento pra dentro da área, pum, de cabeça, pra abrir o placar, entendeu? Cara, conhecendo o Tomás, ele teria a badge no FIFA daquele. Como é que é? O míssil lá, que é tipo um touro de cabeça, Ah, né? Tu teria isso. sim, o Tu teria cabeceio potente. esse mesmo, cara. Chifrador. Cara, o outro gol foi tipo um. Foi tipo um 3 dedos cara a cara com o goleiro, assim, tipo, vou meter uma bucha só pro cara não querer ir na bola, tá ligado? Justo. Tá. Daí, Ah, o como não. Lautaro Martinez? Não, é aquela coisa, né? Futebol de várzea, meu, o goleiro não vai querer, tipo, o goleiro não tá sendo pago pra isso, o cara só quer esperar a minutagem dele pra voltar pra linha, tá ligado? Ele quer tomar o gol pra sair do gol, talvez. Exato, exatamente. Então, vou encher o pé pro cara não querer ir. E daí eu enchi o pé, o cara não foi, gol. E o outro foi meio que um voleio, Que mas, isso. Tá. mas foi, cara, foi um bonito gol, meu. Foi o gol mais bonito da minha noite de ontem, lá, Ah, Pedro tá. Eu Raul. pensei, eu pensei que tava aqui foi. Ah, não, Da foi o minha gol mais carreira. bonito da minha vida. Tá Não, ligado? ele foi um gol. Claro que não foi que nem aquele quase gol do Pedro Raul, que também foi um voleio, Meu Deus. que ia ser um Puskás, né? Mas foi um bom voleio. Cara, qual que é o gol mais bonito da tua vida, Tomás? Agora o Léo levantou essa, né? Cara, eu não tenho. É que o problema é que eu não tenho muitos gols na minha vida, meu. É que tu é zagueiro. As pessoas têm que saber. A gente tá criando todas as conversas. Pô, o Tomás é zagueiro, mano. É, mas eu Isso é não, importante ressaltar. cara, pior que eu não tenho gols muito bonitos na minha vida. Eu tenho uns gols de fora da área. Tipo, Bom, mas não é nada demais. Justo. cara, a última vez que eu joguei futebol contigo, eu rompi o ligamento do meu punho, né? Nesse teu futebol aí. Frente a frente. Bateu de E frente com os guri. Não foi foi numa essa vez que dividida. vocês perderam pro Luva de Pedreiro?
Cara, essa foi uma outra história absurda. Cara, a gente chegou pra jogar na praia, eu, Tomás e mais 3 amigos nossos. A gente tava fazendo nossas viagens. Cara, a gente tava jogando na praia tranquilo ali, tipo um gol a gol, batendo falta, tudo. Daí chegou 3 caras, mano. E um deles exatamente igual o Irã Ferreira. Exatamente igual. Os caras falaram, mano, vamos jogar aí. Daí ele falou, meu, mas a gente tá em 5, vocês em 3. Eles falaram, tudo bem. Daí eu Aí pensei, bah, vai fudeu, dar. né? Aí fudeu, eles olharam pro naipe da gurizadinha que tava jogando. Cara, não vai ser um problema numérico. Cara, e simplesmente era um campo grande pra caralho. Eles em 2 e um goleiro. Meu, os caras acabaram com a gente. Meu, sem brincadeira. Foi uns 3 gols de bike. Eles levantavam, metiam uns voleios. Cara, os caras eram tipo o Luva de Pedreiro em si, tá ligado? E a gente saiu de um placar, e não é mentira, meu. 24-6. Nossa. 5 contra 3. Apenas isso, meu. O último gol foi nosso, hein? O último gol era o que valia. Cara, que absurdo, mano. Na moral, bah, não dá. E, cara, essa vez que eu rompi o ligamento do punho foi numa dívida com o Fernando, pra piorar. Bah, que triste, cara. Cara, foi tipo, cara, esse é o nosso primeiro embate, assim, da vida, eu acho. Tipo, um X1. Sim, E do nada tu só vai pra. Tu cai de boca no chão. cara, e, tipo, isso é verdade, mano. A gente ia cair, tu ia ver o pai rabiscar, né? E aí, cara, eu tropecei num levantadinho que tinha da grama sintética e fui pro chão. Bah, tá louco, Ah, cara. o cara foi vítima da sintética, velho. Eu fui vítima da sintética mal colocada, mano. Os clubes brasileiros Muito estão duro, certos. cara. Muito duro. Tá, mas vamos falar de Brasileirão, então? Que já Tá, tem alguns minutos de episódio aqui, cara. tá, cara, hoje nós temos 2 tópicos principais para falar e os temas e perguntas que foram encaminhadas pelos ouvintes. E para começar, dá pra gente antecipar a pauta que o Léo deve estar mais ansioso, que é sobre internacional, que tal? Falar um pouco de Inter. Cara, muito dentro, velho. Sabe que o Inter tá me iludindo cada vez mais. E assim, não é por resultado, sim, e até nem por bola jogada, mas o que me iludiu mais ainda foi o Oscar Romero e os 20 minutos dele contra o Cruzeiro. Cara, peguem pra ver, ele deu a assistência do jogo pro gol do Borré, e eu acho que finalmente o Inter tem aquele reforço que tanto fez falta, que já foi ocupado por Tyson semi-aposentado, Johan, que é aquele cara para ser o reserva do Alan Patrick, né? Para quando a Lampa estiver sobrecarregado ali na semifinal da Libertadores, quartas Meu da Copa do Deus. Brasil. Ah, já tá lá. Tem que passar pelo Maracanã antes, né? Ah, Maracanã, velho. E aí, Maracanã é da onde? Ceará. Cara, o Maracabanaíba. meu. Não. Cara, Nossa, não é sacanagem, cara. possível, Tem que não é passar possível que pelo tenha verdade isso. Maracanã, velho. Cara, mas a minha futilidade achou que era do Rio de Janeiro, mano. Ah, mas Cara, ele induz, né? Ele induz a pensar. Não, é de Óbvio. Maracanaú. É Maracanaú do Ceará. Caralho, Fernando. Cara, Fernando não, eu quase falei qualquer cravou, meu. coisa, cara. Quase cravei. Mas é tipo óbvio. Cara, mas o que me pega é que eu vi os caras falando no Twitter, eu não sei se chegou no Twitter de vocês, mas os caras falando o quão fofo é o escudo deles, mano. Vocês chegaram a ver isso, mano. Cara, eu não vi o escudo. É fofo, Eu vi de é muito longe, eu vi meio querido. de longe o escudo, eu não consegui ver de perto. é mais querido que o escudo do Souza, é impossível. Muito, muito. Cara, é muito fofo. Tipo, me lembra o filme Rio, tá ligado? Tipo, eu bato o olho e aquilo lá me lembra o filme Rio. E eu adoro o filme Rio, mano. E daí eu vi que algum colorado botou no Twitter. Cara, olhem esse escudo aqui. A gente vai ter sangue de inocentes nas nossas mãos. Cara, vai tomar no cu. Cara, é uma águia, né? Tipo, é um. Não, Ele mas é uma Uma realmente águia águia? fofa. Não, cara, isso é é uma um arara. papagaio. É, É um gavião Cara, espião. ele remete à Amazônia, né? Tipo, à natureza. Não é ao fofo, Blue. é Ele remete ao Blue do é um- Rio. a Blue. Ao Blue e a namorada. Que eram os dois, né? Da espécie. Cara, Cara, mas mas eu achei esse fofo. programa boicota muito o cara, meu. Eu tava aqui elogiando o Inter, já começaram a querer elogiar o Maracanã, velho. Desculpa.
Que canalice, mano. Que canalice, cara. Mas, ô, Léo, tu não tá preparado que eu vou elogiar o Inter hoje, mano. Eu vou deixar tu falar, mas hoje eu Nossa. vou elogiar o Inter. Não, mas cara, pra mim, eu acho que o ponto-chave desse jogo contra o Cruzeiro foi isso, mano. Eu gostei muito da partida do Oscar Romero ali. Sei que ele não é um cara, óbvio, nem se compara à qualidade do Alan Patrick, mas comparando aos outros reservas que eu disse antes que a gente já teve, meu, é um baita cara que vai ali conseguir fazer um bom jogo, por exemplo, na 25ª rodada do Brasileirão em casa contra o Sport, tá ligado? Dá pra botar o Oscar Romero ali enquanto a lâmpada descansa. Cara, bom. Porque, cara, eu tava conversando com o Arthur Mota esses dias, nosso queridíssimo botafoguense, e ele falou do Oscar Romero porque o Inter pegou, eu não sei se foi de graça, tipo, sem contrato, o Inter chegou a pagar alguma coisa, ou é por empréstimo, eu não sei como é que foi a vinda, porque foi do nada que o Oscar Romero apareceu Foi aqui. do nada, foi do nada. Foi meio por baixo E, dos panos, meu. Tipo, ele só apareceu, tá ligado? e eu vi Nada muita gente contratado. confundindo com o Romero bom, mano. Muita gente. É que não sei se existe Romero bom, mano. Existe. No exato segundo que eu li, tipo, só Romero, eu pensei que era o Angel. Mas é logo em Exato, seguida. mas o Oscar não é tão ruim, cara. E o Arthur tinha me alertado isso e eu falei, nem fudendo que o Oscar Romero vai ser bom. E agora, cara, a posição que acho que era, sem brincadeira, era a posição mais carente do Inter, o reserva do Alan Patrick. A gente tá falando isso aqui há 3 anos. Não no escanteio curto, porque a gente não existe há 3 anos. Mas, meu, há uns 3 anos a gente escuta todo mundo falar que precisava de um reserva para Alan Patrick e agora tem. Mas não só isso, tipo, tá, eu não vi o jogo do Inter inteiro, porque na expulsão me irritei e saí do jogo. Desliguei o Globoplay, vou ser Então, bem tu não olhou sincero. nada do jogo. Não, Olhou 20 eu não minutos. olhei esse jogo, mas eu olhei o jogo inteiro na, na minha internação pós-cirúrgica de Inter e Bahia. Cara, primeiro, Bahia tá jogando muita bola. Importante ressaltar, a gente pode até falar um pouquinho depois. Mas, cara, o fato do Inter ter conseguido sair com um empate de lá foi um absurdo, tá? Vi muita gente falando mal da atuação do Inter. Vi muita gente falando que foi um resultado ruim. Mas, cara, nas circunstâncias que tinham, aquela Arena Fonte Nova lotada, o Roger deu um nó tático no Rogério Ceni no começo de jogo, bizarro, com aquela pressão alta. E pelo que eu vi, o Inter tá mantendo isso em outros jogos, não foi só exatamente contra isso, estamos colocando o Fernando como terceiro zagueiro para deixar o Bernabé subir mais. Cara, não sei explicar, mas o esquema do Inter tá muito redondo, cara. Tanto que num jogo de Libertadores contra o Bahia, que é um dos times mais fortes do Brasil esse ano, cara, eles conseguiram jogar o natural. Lógico, uma hora o Bahia ia entender que o Inter tava fazendo, porque o Rogério Ceni tá se mostrando um bom técnico, e eles iam conseguir se desdobrar. Eles têm nomes bons, o Eric Pulga jogou muita bola contra o Inter. Ele rabiscou a Gui. Exato, Foi o assim Luciano que o. Juba também, tá? Aquele lado Expôs o esquerdo Agui. tava bizarro. Cara, O Luciano Juba Juba, que eu também. já comentei várias vezes aqui no podcast. Mas tu já chinelhou ele aqui nesse podcast também, né? Já. Mas, cara, porra, o Inter tá muito bem, me assusta muito. Eu tava falando, não sei se foi com o Tomás ou com o Fernando, foi com algum gremista da mesa, mano. Que eu tô com medo que eles ganhem algum título esse ano, tipo, de Cara, expressão, mano. eu tô com medo porque, tipo, além do Inter estar bem, ele tá com uma sorte de campeão também, cara. Isso que é o Sim, foda. Tipo, cara, justo tipo, no jogo do Flamengo, pô, o Inter deu uma sofrida, cara, buscou um empate copeiro no Maracanã. Aí, cara, contra o Bahia, sério, teve lances assim do jogo que o Inter tava sofrendo uma atrás da outra. Era uma, duas, três, quatro, em sequência. E, cara, defesa, afasta a bola. E era sempre de última hora, assim, era o Inter tomando uma pressão e não tomava gol, cara. Conseguiu sair lá com empate. E o Bahia tava jogando muita bola. Então, cara, isso é muito importante. Tipo, o Inter, eu acho que saiu aquela zica, tá ligado? eles estão com aura, meu. Então, Eles com estão com aura. uma aura bizarra. Juro, meu, toda foto que eu vejo do Inter é uma aura bizarra. Tenho medo. Estamos viajando, gurizada. Não vai dar nada. Todo ano é a mesma coisa. É sempre o mesmo pato, mano. Cara, Início de ano não dá pra elogiar o Inter. ai, cara, esse ano Cara, tá acabei de ter diferente, um cara. Djavan, mano. Um Djavan. Cara, eu juro que eu acabei de ter um Djavan, porque era tipo a gente falando que o Inter ia socar o Grêmio no Grenal da ida. E o Tomás falando, nah, vocês estão viajando, gurizada. Não, o Tomás falou essas aspas no Gauchão. Uma coisa que aconteceu 7 vezes seguidas. Tem mais chance de acontecer ou não acontecer? Eu falei, É, é mas é verdade. verdade. Ele meteu Não, mas essa. esse ponto é verdade. Só que eu peguei um recorte pra um bagulho errado só pra defender meu ponto. Cara, é o 7 a Justo. 1, né? Tipo, o Brasil tomou 7 gols. Tu espera que ele tomasse o oitavo, mas não. Aos 90 o Oscar foi lá e fez um. Foi o que aconteceu com o Inter. O Grêmio ganhou 7 e Exato. tomou um. Mas
foi, se vocês olharem esse episódio em específico, eu não lembro exatamente qual que foi, mas deve ter um corte até no nosso Instagram disso. Foi a mesma entonação de voz. Eu e o Fernando desesperados e o Tomás, gurizada, relaxa, relaxa. Que é tricolor. Ah, meu, eu não vou me dobrar. Não vou me dobrar. Cara, e o Inter joga essa semana agora contra o Nacional, né? Amanhã, Não, joga contra o Atlético. Atlético Nacional. Atlético Ah, achei que Nacional. era contra o Nacional já, os irmãos. Não, os irmãos estão perdendo pro Bahia em casa. Fiquem tranquilos. Sério? Ah, cara, o time dos irmãos tá muito fraco. Gol do Mas é Eric diferente, Pulga. Em casa é diferente, viu? E quem não botava o Eric Pulga nessa rodada do Cartola tá maluco. Tomás, o Ah, que eu que tu tinha tô... pra falar de Colorado na Libertadores? Tinha uma Cara, coisa não. separada. Uma coisa sobre o primeiro do Eric Pulga eu botei. Acho que ele fez uns 6, 7 pontos essa última rodada, no Cartola. Mas o que eu ia falar, cara, sobre Inter e Atlético Nacional é que eu tive uma experiência ontem, No que tem barbeiro. a ver, não, não foi no Barbeiro, mas que tem a ver com esse jogo. Cara, eu tava próximo ao Tribunal de Justiça, que por consequência é próximo ao Beira-Rio, né? E, cara, veio umas 5 pessoas, assim, falando uma língua a qual eu não falo muito bem, eu entendo, mas não falo muito bem, que é o espanhol. E, cara, eles vieram e tal, foram se aproximando de mim, né? O líder do grupo, mais ou menos assim, foi chegando pra perto de mim e começou a falar assim, meio um português assim. "Ah, a gente veio pro jogo da Libertadores quinta-feira, mas não tem dinheiro pro ingresso." Ah, Aí, não, nem fudeu. Bah, aí mano. eu. Tipo assim, Bah. meu, os caras estavam com mochila do Atlético Nacional, eles estavam com, tipo, as bugigangas do time, tá ligado? Daí tu bancou. Me convenceu muito, assim. Daí eu pensei, bah, tipo, não gosto de dar dinheiro, porque vai que, sei lá, não é pro Atlético Nacional, mas tava muito convincente. Daí eles falaram, bah, a gente quer dinheiro pra comprar o ingresso e tal. Daí eu falei, cara, vocês têm todo o meu apoio porque eu sou gremista. Puxei uma nota de 20 pila que eu tinha na minha Ó, carteira e dei assim, ó, meu. É o que eu tenho, mas o resto vai da minha torcida amanhã. Amanhã não, quinta-feira. Cara, Então, cara, amanhã eu vou ver o jogo do Inter como um mecena. Eu vou sentir, tipo assim, cara, eu vou ver o jogo como, tipo assim, olha, se tem gente ali é porque eu tava se apoiando. estiverem alentando. Cara, e assim, a chance de. Cara, seja sincero, tu acha que eles conseguiram? Ah, meu, eu acho, eu boto fé que sim. Os caras não iam vir até aqui pra não entrar, meu. Cara, mas É, isso é que muito foda, né, planejamento mano? é esse? exato. Cara, aí São é os loucura. fanáticos da torcida do Aquele Atlético dedinho. Nacional. Cara, mas tem histórias de argentinos, não sei de qual time, que vinham pro Brasil e não compravam, e, tipo, não sabiam, não tinham dinheiro pra voltar, porque, tipo, pagavam dinheiro pro ingresso e pra ida, daí a volta era, tipo, como Nossa, é desce, tá ligado? caroninha. É, então eu Dedando na acho que, estrada aqui. eu acho que foi nessa, assim, tipo, Mas o e eu Tomás, tu boto, pecou, né, meu? hã? Tu pecou, mano. Por quê? Mas aí faltou. É que tu não me contou essa história antes, tudo bem. E faltou eu estar em Canoas. Porque que dúvida que a gente não iria com esses caras no jogo, mano. Ah, isso seria muito legal, mas eu não sei quanto que deve estar o ingresso pra torcida Ah, eles adversária devem na ter Libertadores. tocado muita grana, né, cara? É, tipo, Ah, eles acho que não tocaram tava muito. barato, meu. Cara, é que nem o Ju Dinheiro. cobrando 200 pila pra ver o Grêmio tomar pau aqui no Jacone, cara. Exatamente. Cara, mas amanhã, eu juro, eu vou assistir o jogo com um pouco mais de carinho. Tipo, não vai ser nem. Tá, vai ser contra o Inter, óbvio, né? Porque tem que secar o rival, é obrigação secar o rival. Mas vai ser com um pouco de carinho, assim, tipo, pra gurizada do Atlético Nacional. Esse é o meu shout-out pro pessoal do Atlético Nacional. Cara, muito bom. Mas o Atlético Nacional tem muito carisma envolvido também, né, cara? É verdade. Gosto bastante. Miguel Borja, rei da América, não dá pra esquecer. É, Tudo eu que acho que eles são os últimos campeões que não brasileiros ou argentinos da Libertadores. o River, mano. Ah, é Bom, verdade, não argentinos. Aí pequei. é, É, Aí fui eu. Aí foi é. erro meu. Não Faltou, né? esperei terminar Não esperei terminar a frase, mano. Esse Sim. foi o problema. Tá, Cara, Léo. E enquanto uns estão num grupo da morte com o Nacional,
Atlético Nacional, Bahia. Já tem que pensar que pode enfrentar Flamengo, Palmeiras nas oitavas. Ontem, na segunda-feira, no caso, no dia que a gente tá gravando, na terça-feira, o Grêmio enfrentou o poderosíssimo Atlético Grau, né? Isso não tava na pauta. E ganhou de 2-0. Isso não tava na pauta. Mas eu só quero deixar esse aqui, né? A gente tava falando tanto de Libertadores e Copas e o Grêmio aí ganhou tranquilamente do Atlético Grau, né? Tu não viu Cara, o jogo, né, mano? eu. Não. Cara, não foi tranquilo. Não foi, mano. Foi um aperto desgraçado, velho. O Grêmio, tipo, primeiros 5 minutos o Atlético Grau tinha 3 escanteios a favor já, mano. Cara, sério, ela quebrou todas as casas de apostas, mano. Isso pode ter certeza absoluta. Sem falar no pênalti do Thiago Volpe. Bah, ali foi a família que inteira agiu ali, cara. Cara, só pode. A família Quinteiros, a família VAR, todo mundo, mano. Porque, pelo amor de Deus, tipo, quando eu vi o lance, na TV eu falei, tá, não foi pênalti e tudo mais. Cara, dá pra ver certinho ele fazendo o movimento só pra chutar as pernas do cara, mano. Não dá, velho. Não, cara, eu não acho que foi, tipo. Foi muito pênalti, mano. Não, 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 não. Mas eu não acho que foi, tipo, foi um pênalti, mas eu acho que foi um pênalti sem querer. Tipo, foi. Tipo, o Volpe errou o timing de pular e pulou só nas pernas do cara, tá ligado? Não, É que o meu, problema não foi o pulo, né? dá pra ver Foi certinho, meu. esticada. Ele vai. É, Ele vai em a direção. esticada com a perna ali, tipo, quando ele passa com a cabeça do jogador, ele vai lá e usa as Só dá. pernas pra machadar. Como artifício. Cara, mas eu Exato. vi um bagulho que o Chorô me falou que é verdade. Cara, ele não. O cara não reclamou do pênalti, ele só levantou e seguiu. Tudo bem, tinha chance de rolar um gol ali, beleza. Mas, cara, quando tu não reclama, fica mais difícil do juiz marcar o pênalti. Infelizmente é isso mesmo, meu. O toughness não é recompensado no futebol. Não, Exato. nem um Cara, pouco. a não ser que tu seja o River em 2018 na Arena do Grêmio. Exato. Que daí vão achar um pênalti na câmera. Sim. Mano, os caras deram o maior zoom do planeta Terra. É. Que virou Mas Bem, assim, indicador do Bressan. eu tinha puxado essa discussão porque eu sei que não estava na pauta, mas é que existe a discussão que pra mim a gente não pode passar essa semana sem ter ela. E a discussão de que é o fim de Gustavo Faixas. Cara, antes então, fica essa pergunta e então eu já vou antecipar uma pergunta, se vocês me permitirem, de um ouvinte. O Matias Schwingel fez a seguinte pergunta: piores nomes para substituir Gustavo Quinteiros no Grêmio. Bah, Eu, o, eu tenho alguns, mano. o Matias já antecipou que para ele o Gustavo Quinteiros não fica. Cara, antes de responder a pergunta do Léo, eu tenho um nome que, assim, olha, eu já vi muita gente no Twitter perguntando, tipo, óbvio, não vou falar aqui Celso Roth, Lisca, não. Falar nomes que podem, de fato, a diretoria Guerra e família Guerra pode ir atrás. Cara, muita gente no Twitter pedindo Mano Menezes, cara. Bah, daí é pra acabar, né? E, meu, o Léo, se o Mano Menezes vem pro Grêmio, acho que o Léo vai ser a pessoa mais feliz do planeta Cara, Terra, cara. é que tem assim o auge, né, que é Tite ou Dorival Júnior, e abaixo disso essa galera, Mano Menezes, Odair Diniz. Helman, Fernando Diniz. Wagner Mancini. cara, e o Amantes de Sogra, Vitor Pereira? Não me serve. Mas ele não tá bem lá na Premier League, mano. Cara, pior que tá bem, né? Pior que tá bem, deu uma embaladinha no É, time Matheus dele. Cunha, meu. Matheus Cunha neles, velho. É, Só que, uma cara, embalada é muito forte, né, cara? Eles estão em. Tipo assim, ó, é o último time antes da zona. Só que a zona, os caras estão como é que tu tem afundados, tá essa ligado? info, mano? Cara, eu dou uma acompanhadinha na tabela, assim, O do. cara é vidrado na Prem. Caralho, mano. Não, eu dou uma acompanhada na tabela. Eu não vejo. Eu vejo alguns A lances. tabela, a tabela. Mas, cara, pra mim, Brother Menezes e Fernando Diniz, os dois, assim, ó. E é aquilo que o Léo falou, mano. Tipo, todo time que vai perder o técnico agora vai sonhar com esses nomes, Dorival e Tite. Mas, meu, a realidade é muito mais dura que isso. Sério, cara. Imagina o Diniz treinando o Grêmio, imagina o Rodrigo Eli saindo jogando, mano. Imagina o Gemerson, cara, saindo jogando. Não, na minha cabeça o Jamerson já tá embora, mano. Esse que é o problema também, né? Bah. Ah, não dá, cara. Mas, meu, respondendo a pergunta do Léo, eu quero que uma pessoa responda primeiro aqui, que é o Tomás.
Olha, cara, eu tô tentando, enquanto eu vou enrolando aqui, eu vou pesquisar os números do Quinteiros pelo Grêmio. Então Porque eu gosto, cara, os números não me deixam mentir, entendeu? Cara, deixa eu introduzir eu então, tenho. cara. Tá, introduz. Não, só Introduz. vou comentar que o Tomás é a única pessoa que está abraçada em Gustavo Quinteiros. Desculpa, Fernando. Mas é que cara, eu tô achando que ó, agora se vocês me permitirem botar o meu chapéu de alumínio copeiro tricolor, Ai, cara. nesse momento eu estou colocando meu chapéu de alumínio copeiro tricolor. E, cara, eu acho que estão fazendo muita fumaça, assim. Estão querendo fazer muita tempestade em copo d'água. Já tem gente falando que os jogadores estão insatisfeitos com Quinteiros, tá tendo briga dentro do vestiário. Meu, cara, eu não consigo. Não dá pra ver. Isso, e, cara, tipo, não tem como ver isso, meu. Não existe. Inventaram o negócio do Pavon, né? Inventaram o negócio do Pavon. Cara, não, esse negócio do Ah, Pavão, me desculpa, meu. esse eu ouvi hoje, é muito Ah, não, bom. criminoso Isso isso. aí do Pavão, me desculpa, cara. Tem 300 câmeras dentro do estádio, meu. É impossível que nenhuma tenha pego isso de uma resolução boa e adequada. Porque o único vídeo que tem é um vídeo do Pavão, tipo, botando a mão pra baixo e fazendo uma carinha, tá ligado? Que não significou, pelo menos eu olhando, não parecia nada. Então, começa aí, tá? Eu acho que estão querendo pintar muito Quinteiros como um cara Conta terrível. pros ouvintes o caso do Pavão, Thomas. Cara, é que ontem, né, o Pavão deu uma assistência, cara, botou a bola na cabeça, por incrível que pareça, botou a bola na cabeça do Arezzo pra fazer o gol. Cara, foi um dos E melhores cruzamentos do Grêmio nos últimos anos, mano. supostamente depois desse cruzamento ele virou para a torcida que tava pra grande torcida que tava no gramado oeste, né, as 15 pessoas que estavam no gramado oeste, ah, proferindo xingamentos e qual que era o símbolo que estavam falando que ele tava fazendo? Colocando as duas mãos na orelha que nem o Cristaldo comemora. A lá É, Riquelme. exatamente, tipo, deixem eles hablar, falem de mim. E xingando. Só que não tem nenhuma filmagem sobre isso, cara. Peguei os números aqui. Quinteiros no Grêmio. Lá vem o chapéu de alumínio. 18 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Tá. Não, beleza, não são números de campeão do Brasileirão? Com certeza não. Não são. Mas não são números de um time que vai ser rebaixado. E atualmente o Grêmio é um time que brigou para não ser rebaixado nos últimos dois campeonatos. É que tem o Soares, é foda. Mas nos últimos campeonatos que teve sem uma estrela envolvida. Então, cara, eu acho que tem que deixar o homem trabalhar, meu. Deixa ele trabalhar. Eu prefiro que ver jogo feio e ganhar do que qualquer outra coisa, do que ver um tic-tac que não serve de porra nenhuma. Cara, Pode falar aí. assim, ó, eu, sinceramente, tipo, a diretoria falou, vamos dar continuidade, tipo, tem um prazo até o Grenal, se eu não me engano. É É, alguma coisa assim. 15 dias. Cara, uma pergunta, Thomas, tu consegue ver o Grêmio evoluindo em 15 dias? consigo, meu. Tu consegue ver uma Ah, virada de para, chave, tipo, cara. uma virada de chave absurda? Porque, cara, eu Ah, sinceramente, não, uma virada de chave absurda, absurda não, mas eu consigo ver o time se ajustando. cara, o problema é que, tipo assim, ó, passa jogo, jogo atrás do outro, vai passando e é sempre os mesmos erros, é sempre os mesmos problemas, é sempre os mesmos problemas escalados. É sempre o Pavão, tá, o Pavão meteu uma assistência, mas não joga nada. Aí, cara, o Lucas Esteves também meio insuficiente. O Vila Sante também não tá no seu melhor momento. Ontem jogou um pouco melhor. O Cristaldo também sempre sumido. É sempre uma incógnita, às vezes joga bem, às vezes joga mal. Então, cara, o time tá nessa dúvida. Tu olha os números, tipo, tu olha a nota dos jogadores no SofaScore, cara, é uma nota boa, assim, mas não reflete no como eles estão jogando. É um time perdido, é um time que não tem tática. E eu não vejo evolução de um jogo atrás do outro, sabe? Tipo, o jogo passado, antes do Atlético Grau, cara, foi do Ceará, né? Uma merda. Aí Esse jogo foi terrível. terrível. Aí o do Esportivo Luquenho, uma bosta também. Cara, o do Atlético Mineiro, a gente tomou uma pressão, fez 2 gols cagados ali e conseguimos segurar. Então, cara, não tá tendo evolução. Foram 4 jogos depois da derrota no Gauchão e todos os jogos a mesma sensação. O Grêmio tá igual. Cara, mas é que foda que todo gol é cagado, porra. Cara, mas é que todo gol vem de individualidades, mano.
Isso tipo, tá sendo meio óbvio, assim. Todos os gols do Grêmio não estão vindo de jogadas trabalhadas, são sempre uma individualidade ou uma cagada, que nem foi o gol do Edenilson contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Mas o que me incomoda é o Ah, e o estilo. gol, o gol do Arezzo. O gol do Arezzo foi um cruzamento pra área que nem o Pavon sempre faz, mano. Só que um deu certo, tipo. Ah, e o gol do Arezzo contra o Atlético Mineiro foi um cruzamento pra dentro da área, com o pé trocado do Amuso, igual ao do Pavon. Tipo, é fundamentalmente igual ao que funcionou. É que o que me pega, tá, agora tu me quebrou no argumento, mas o que me pega é o estilo de jogo, tá? A questão é que o Quinteiros, tipo, isso é uma das poucas coisas que faz sentido que tá vazando na mídia, é que ele é irredutível quanto ao esquema de jogo dele, que é despovoar o meio-campo e usar bola longa nos pontas, tá ligado? Daí é o Rodrigo Eli virando o jogo, o Wagner Leonardo virando o jogo. E, cara, tu vai ver, eu acho que tem uma cena que é assustadora no jogo contra o Ceará, que é uma bola que o Edenilson tá carregando no meio-campo. Cara, não tem ninguém. Não tem ninguém do Grêmio. Tá tipo o Amuso fincado de um lado, o Pavon fincado do outro, o Arezzo quase dentro do gol. E, cara, o Edenilson, um sobrevivente desse time, que é o único cara que pra mim que tá jogando bem de fato, além dos pontos ali, a Muzi Kick. Cara, ele simplesmente tem que cavar uma falta, porque senão o Grêmio ia perder a bola e ia sair em desvantagem ainda na defesa, tá ligado? E aí ontem tem uma câmera gravada de cima de alguma das rádios do Grêmio que postou, que, cara, o Grêmio é literalmente assim, ó, uma linha de 5 na defesa e uma linha de 5 no ataque, e ninguém no meio. Literalmente ninguém no meio. E, cara, jogo se ganha no meio-campo. Desde sempre, jogo se ganha no meio-campo. Os melhores times do Brasil são os times com melhor meio-campo. Os melhores times da Europa são os times com melhor meio-campo. Não adianta ficar arriscando essa bola longa assim, sempre. Que, porra, o Roger leu isso em 10 minutos de um Grenal e simplesmente a gente tomou o maior nó tático possível e tomamos um pau na arena, tá ligado? Tipo, é um jogo, é um estilo de jogo que ele não pensa em mudar, tanto que ele começou até o jogo de ontem com Cristaldo e Monsalve no banco a maioria dos jogos, e o Monsalve nem entrando na maioria dos jogos, o Monsalve que era um tão elogiado aqui no podcast desde o início do ano. Simplesmente o Quinteiros que estava dando certo no início do ano, que era aquele Quinteiros com triangulações, com o Monsalve potencializando o Edenilson, que eu já falei aqui 1 milhão de vezes, virou um Grêmio em que é o Rodrigo Eli lançando bola pro Pavon, cara. Que porra é essa? Cara, eu acho que o maior problema parece que os as partes do time, né? O ataque, o meio-campo e a defesa, ninguém se conversa. Então tem uma bola alçada da zaga pro ponta, só que não tem ninguém aproximando. É sempre o ponta tentando uma jogada individual. Então eu acho que é isso que tá faltando. Se quer fazer essa jogada na ponta, aproxima alguém, tá ligado? Aproxima um, dois, aproxima o lateral. Tá o Amuso ali, aproxima alguém junto, tá ligado? Aproxima o Lucas Esteves. Mas não, fica o ponta jogando sozinho, penteando, penteando, toca pra trás. Aí fica nessa. Não, a jogada não tem futuro, tá ligado? É foda, cara, é foda. Cara, mas eu ainda vejo uma luz no fim do túnel, assim. Tipo, eu realmente vejo que tipo, o trabalho ele pode ser melhorado, cara. Não é. Eu acho que aí não é conspiração. Eu acho que realmente, tipo, tem ajustes, se esses ajustes forem feitos, tipo, cara, o Grêmio pode se tornar mais competitivo. Tava vendo um retrospecto do Quinteiros com o Vélez e com os outros clubes, principalmente com o Vélez, o retrospecto que eu vi. Que, tipo, a chegada dele no. Cara, o Vélez começou o ano mal, o ano que eles foram campeões, ano passado. Tipo, eles começaram o ano empatando um monte de jogo, ah, tropeçando e tal. Sei lá, cara, eu boto fé que se encaixar, pode dar bom. E eu, Tipo, então, ele traz muita confiança no plano, entendeu? Ele me traz confiança, cara. e eu vou falar outro treinador que foi muito criticado no começo e que agora tá dando certo. Inclusive, esse treinador já teve a alcunha de Burramon Dias. Cara, mas é que com as peças que ele tem, me desculpa, mano. Tipo, pra mim era questão de tempo pra dar certo. O Grêmio eu não consigo ver. Não sei, Léo, tu acha que tu confia no projeto do Quinteiros? Olha, Sem ser colorado, sem olhar pela não, perspectiva de que tu assim, quer ferrar o Grêmio. eu acho que se fosse um técnico brasileiro, o cara já ia ter sido demitido. Fato. Eu acho que essa chance que estão dando, assim, é muito pela multa rescisória dele, né, que deve ser altíssima, e pelo fato 16 dele milhões. e pelo fato dele hablar, né?
Mas eu acho que é difícil, sabe? Eu acho que é difícil julgar, só que é aquilo. Por exemplo, eu já vi acontecendo muitas vezes isso com o Inter. O time claramente vai bem no começo do estadual, aí começa a ir mal, não demonstra futebol, demonstra só tipo, resultado, consegue uns resultadinhos ali, igual o Grêmio conseguiu contra o Galo, por exemplo, e para tentar, vai sustentando o trabalho, só que e a consequência disso é que vai chegar no meio do ano e o Grêmio vai estar no meio da tabela e eliminado de tudo já. É, Se continuar nesse ritmo, sabe? Então eu acho que ele tem esses próximos jogos até o Grenal para decidir se ele vai continuar ou não. E o Grenal vai ser a prova de fogo dele, né? exato. Ele E, Léo, um tem, ele bagulho tem que uma prova, ele tem uma prova de fogo antes, né? Não, o Pra Flamengo mim. Flamengo Ah, não é prova de fogo, mano. cara, eu acho que Eu aceito tomar pau. independente do resultado, acho que ninguém vai avaliar esse jogo aí. Tipo, o Ah, Flamengo. tá. Se o Quinteiros ganhar do Flamengo, vocês não vão falar nada, né? Ah, Não, vai tomar no cu. não. Tipo, tá, se o Grêmio ganha, dá uma moral. Mas se perde, eu acho que fica tipo, tá, foda-se. Mas, É o cara, eu tenho Flamengo. um argumento que corrobora com o que o Léo falou, meu. Tipo assim, a Sul-Americana é muito traiçoeira, tá ligado? Por exemplo, eu vou falar do Inter do ano passado. Não, cara, calma. Por exemplo, o Inter, tipo, tá, ele derrapou em alguns resultados ali e caiu pra segundo colocado do grupo e pegou aquela, como é que é, os playoffs, que vem, tipo, os caras da Libertadores tem que jogar contra, que foi onde o Inter caiu. Cara, o Grêmio tá em segundo lugar. Tudo bem que tem 6 pontos, mas o Grêmio está em segundo lugar porque não fez o trabalho dele, que era socar o Atlético Grau pra fazer saldo, tá ligado? Cara, o Grêmio não vai socar o Atlético Grau no Peru, não socou na Arena, não vai socar no Peru, me desculpa. E assim, isso pra mim é um tropeço ganhar de 2-0 do Atlético Grau. Ah, Não dá. capaz, vai sentir a pressão do Atlético Grau no Peru. Não sei, tem atitude em Grau Não nessa. tem, não tem. É na beira da praia. Tá, mas igual, meu, o Grêmio não ganha fora de casa. O Grêmio tomou pau pro Ceará, cara. Tudo bem que o Ceará vão falar, tá ajeitado. Foda-se, cara. É o Ceará. Não dá Cara, pra tomar 2-0 com o Ceará te dando um baile de bola. o Ceará nem jogou tão bem também, cara. Ah, Foi eu achei que jogou direitinho. direitinho, é. Não foi Cara, a um gente grande tomou futebol. pra um cara. Até o momento que o Serrote luxou o ombro do cara, a gente tava tomando um pau pra ele, não lembro. Acho que era Fernandinho. Era o Fernandinho. Barra, tá louco? O cara meteu uma fumaça na gente, cara. Não dá pra tomar uma fumaça do Fernandinho do Ceará, Fernandinho tá? 77. E, cara, antes de passar para as outras pautas, eu só quero abrir aspas para Thiago York. Quinteiros desquinteirizando geral. Cara, Sim. eu pensei que tu ia lançar um quase ninguém vê. Isso é muito melhor, mano. Isso é muito melhor. Que merda. Pode puxar aí, Tomás, o que tu quiser puxar. Não, cara, eu tinha na pauta pra gente falar de Corinthians. Eu não sei se vocês estão afim de falar. Foi mal contra o América de Cali. Cara, esse Corinthians é muito. Tipo, parece que é um time de. Quando joga em competição continental, parece que é um time diferente que joga no Brasileirão. O primeiro jogo da fase de grupos, eles foram com o time mais inteiro, mas esse time que jogou a última rodada era bem mexido. Sim, E empataram aquele Mateuzinho cagado lá. sim, mas me parece que o Corinthians nessa Sul-Americana vai cagar muito, sabe? Só se passar das oitavas, assim, daí vai começar a botar um pouco mais de vontade, porque é uma diferença absurda do nível do time, sabe? Claro, pelo Brasileirão eles tiveram o empate com o Bahia e agora venceram o Vasco todo Tocaram, fragmentado. né? Socaram o Vasco, mas também o Vasco tava com 8 reservas, né? Coitados, cara. Então, Cara, é que eu então acho assim, que cada. não dá para ser também se impressionar tanto, né? Só que, cara, a dupla Depay e Yuri Alberto bota medo em qualquer defesa hoje em dia, meu, porque os caras ali, mesmo sem ser municiados pelo Garro, que tá, né, uma ausência muito forte nesse começo de temporada, botaram o jogo nas costas, cara. O Corinthians deu uma iludida boa também no Paulistão, tá? Confesso que eu não achei que eles jogaram tanta bola no segundo jogo da final, porém eles foram muito batalhadores.
E, cara, só de tu falar essa dupla de ataque já brilha os olhos, tá ligado? E o que eles estão fazendo junto, o que o Yuri Alberto está fazendo essa temporada, eu acho que já diz muito, sabe? Mas é bizarro mesmo essa virada de chave que eles têm pra essas competições continentais e, mano, é exatamente isso que o Léo falou, tipo, não chega a ser, eles jogam mal porque é uma competição continental. Não, eles estão um pouco se fudendo, meu. O negócio deles é ganhar o Brasileirão. Eu acho que o Corinthians esse ano vem pra ganhar o Brasileirão. Não tô falando que vai ganhar, mas eu tô falando que é tipo, Objetivo. o objetivo deles é, meu, socar no Brasileirão e botar A eles pra frente, obsessão. que é o que eles estão fazendo. Tipo, cara, empataram com o Bahia fora de casa, que é, que nem a gente falou no começo do programa, é difícil. Socaram um Vasco completamente desestruturado. Tava vendo aqui o time que foi pra campo. Bah, a gente tem um ouvinte vascaíno, cara, eu me compadeço por ti. Mas, cara, o Corinthians ele assusta e que nem eu falei, quando as peças estiverem todas disponíveis e esse time encaixar, tipo, bem encaixadinho, cara, pra mim o Corinthians é o melhor time do Brasil. Eu já falei isso no começo do ano e sigo achando isso. Foi muito Cara, assustador o que a gente viu na arena no eu e tu, Fernando, aquele dia, na é, despedida do Jeromel. cara, é um Corinthians bem encaixado, né? Desde o final do ano passado, que emendou aquela sequência de vitórias, assim. Cara, e ainda vem com essa moral do Paulistão, tá ligado? Que, tipo, tu vê que foi um título muito importante pra eles, né? Os caras chorando, o Roberto Não, mas os caras comemorando. estão fazendo um documentário, tipo, com o jogador do lado da taça, tipo, como se fosse, mano, Michael Jordan depois do sexto anel. Não dá também, mano. Eu acho que forçaram um pouco, mas talvez tenha um peso grande pros caras, tipo, bah, muito tempo sem ganhar nada e tal, tipo, Sim. cara, é um paulistinha, né, como falam, mas eu Puralito. acho um ruralito, mas acho que o Corinthians tá sabendo escolher, assim, o campeonato que eles querem jogar, tá ligado? Tipo, eu acho que eles não vão dividir a atenção Sula, Brasileirão, Copa do Brasil, eles vão com um objetivo, apesar de que o primeiro jogo da Sul-Americana eles jogaram com um time meio completo. Esse segundo jogo agora eles foram com um time meio alternativo porque tem jogo contra o Palmeiras, né? Tipo, Derby. no sábado, tem derby no sábado. Então, eu acho que isso pesa um pouco, né? O Corinthians quer ganhar de qualquer jeito esse jogo. Então, eu acho que esse ano eles vão buscar mais os campeonatos nacionais mesmo. O que é meio triste, porque, cara, o Corinthians, querendo ou não, é um time que não tem tradição na América. Tipo, É. é um time que tem tradição nacional, mas é um time, se for ver dos quatro de São Paulo, é o time menos relevante fora de São Paulo, fora do Brasil. Tipo, eles ganharam uma Libertadores, mas é isso. Tem dois mundiais? Tem. Mas, pra mim, Libertadores pesa muito mais, porque aquele mundial lá de 2000 com o Vasco. Cara, mas no pódio do Brasil, então, hoje, os três melhores times, vocês seguem achando que é Corinthians, Flamengo e Inter? Não nessa ordem. Corinthians, Flamengo e Inter. Sim. Cara, acho que é. E Palmeiras brigando pela tradição. É, Mas o quarto. Palmeiras Quarto jogou ali o Palmeiras, muito eu acho. mal contra o Sport. Ah, cara, mas é que quem tá. Cara, é uma discussão repetida, né? Acho que a gente nem vai entrar muito, mas, cara, Botafogo fez uma baita partida Eu não contra o assisti. Juventude. Não assisti. Bah, uma baita partida, meu. Contra o cara bobo? Agora, contra o Juventude. Ah, pô. Cara, bobo, te viras bobo. O cara bobo, Cara, eles sofreram pra Eu ganhar do achei, eu cara achei que bobo. tava falando do cara bobo, mano. Do Juventude eu vi uma bola, tipo, eu vi uma jogada em específico, acho que foi de algum, não sei qual gol que foi. Cara, que eles saem tocando lá da defesa pro ataque, tipo, uma transição bizarra. Cara, assustador, mas eu ainda não coloco eles hoje no top 3. Hoje, pra mim, não estão no top 3 do Brasil. Pra mim, o Inter tá jogando o melhor futebol, o Flamengo é o que mais assusta, e o Corinthians, se encaixar, vai ser o melhor do Brasil a longo prazo. E é isso. Então agora vamos para as perguntas e temáticas lançadas pelos ouvintes nos nossos stories. Para quem não sabe, a gente lançou uma caixinha lá no Instagram. Se tu não segue, então segue lá. Falando Falando- nisso, falando em seguir, Tomás, não tem um outro quer deixar pra finaleira, pra É para finalizar. finaleira, vamos deixar para finaleira. Bom, Mas bom, segue a gente lá no Instagram, Escanteio Curto Cast, que é o Instagram. isso. Tá, então Escanteio Curto Cast. Vou puxar aqui primeiro as perguntas que estão relacionadas a Grêmio, as perguntas e as temáticas. Cara, o Lorenzo Bagatini mandou duas caixinhas, tá? Ele, Eu ele, achei genial. ele provavelmente estava no estádio, ele mandou informação. Nenhum torcedor do Atlético Grau compareceu à arena. Aí, alguns minutos depois, atualização. Chegou um.
Cara, E esse um devia ser colorado, né? não, o melhor, eu respondi depois dele ali no ADM. Ele falou, esquece, era segurança. Ele é muito foda, velho. Meu, cara, pior que Plot. nem os torcedores do Atlético Grau quiseram ir, velho. Diretamente da cidade de Grau. Cara, quando tu falou um, eu já pensei, Fabiano Baldasso. Eu pensei em Herói. Leozeira. Cara infiltrado na torcida do Atlético Grau. Como é que seria o nome da organizada do Atlético Grau, cara? Honda. Honda. Malucos do asfalto. Sei lá. Cara, tu conhece Mas- aqueles caras batizando o chão, que é os caras que metem o grau e botam a mão no chão, tá ligado? Fera, fera. Muito foda. Cara, acima de nós, só Deus e a roda da frente. meu, eu já quase comprei uma camisa associada ao Grau, porque, meu, estava numa viagem e tal, e eu precisava comprar uma bermuda, porque tinham marcado um jogo de beach tênis. Cara, marcaram o jogo de beach tênis e me chamaram, e eu tava sem bermuda, tá? E eu falei, bom, vou ter que comprar uma bermuda. Fui até a loja onde eu achei que eu ia encontrar a bermuda mais barata da minha vida. Inclusive, comprei a bermuda da Nike por R$ 25. Boa. E, cara, simplesmente uma das coisas que me chamou a atenção nessa loja era uma camisa, assim, com muitas referências ao Grau, tá? Ao lifestyle Grau. Era, tipo assim, um cara, meu, botando Grau, assim, aí uma frase, tipo, muita... eles não entendem a nossa cultura, que é o respeito nas ruas, não sei o quê. E, meu, várias imagens de Grau, assim, muito fera, cara, muito fera. Só que daí a camiseta era, tipo, muito cara, meu, era, tipo, Era isso que eu queria R$ 70. saber. Era 70 pila, mano, a camiseta do Grau, cara. Não deu, velho, não deu. Fiquei só na bermuda da Nike mesmo. Cara, se tu mandasse no grupo DCP, acho que cada um apoiaria o Pix e a gente revezava a camisa. Guarda É que compartilhado da absurdo, camisa. velho. Guarda compartilhada. Muito foda, velho. Cara, de vez em quando aparece pra mim, porque eu acabo veraneando em Torres. E aí, cara, de vez em quando aparece pra mim uns moleque metendo grau de bike na Praia da Guarita. E, cara, eu sempre olho e falo, meu, eu conheço esse lugar. Daí eu olho e tá, meu, uma legenda, assim, absurda. Tipo, nesse nível do que tu viu na camisa, Leonardo. E os moleque, mano, metendo uns graus absurdos, assim, ó, raspando as unhas no chão. Bah, muito foda, cara, muito foda. Em descida. Cara, legal, cara. Um lifestyle que. Parabéns à cultura do Grau. É, tipo, não é uma cultura que eu tô incluído, mas, porra, fera, cara, fera. É, eu não endosso, mano. Só de bike. É, não, o que eu gostei foi o de bike. O de moto eu É, não acompanho muito. de Mas moto eu pra te vi, matar um é bem fácil, né? exato, mas eu vi, por sinal, um Reels, mandei pra minha namorada, vou mandar pra vocês depois. Cara, eu não sei, era uma MC Erika, alguma coisa assim. E, cara, mano, tipo, era um vídeo com pouquíssimas curtidas e comentários, então eu acho que era bem chinelo. Cara, com uma moto com uma roda no chão e a outra dentro da piscina, e ela cortando giro com a moto, tipo, levantando água pra tudo que é lado, e ela, tipo, botando a língua pra fora e mostrando o dedo do meio quando toca um dos funks mais perversos que a humanidade já escreveu, cara. Eu Cara, juro, eu não sei, eu olhei isso e falei, meu, vou mandar isso aqui pro meu namorado. cara, pra mim uma das melhores coisas que tem em fazer grau, ou tipo até cortar o giro dos motoqueiros é chá revelação. O cara tá tipo, o cara do nada começa a sair uma fumaça azul e gritaria e festa. Cara, muito fera, velho. É uma comunidade interessante, né? Cara, sim. É que nem os busólogos, mano. Eu não falei isso aqui, eu acho, mano. Eu encontrei busólogos, velho. Eu cheguei a Que? falar isso aqui no episódio. Cara, eu acho que não. Acho que não. Cara, eu tava voltando de Videira, Santa Catarina. Tava na casa da minha namorada. E, cara, eu chego na rodoviária de Porto Alegre e, meu, uma gurizada com. Cara, não lembro se foi exatamente nesse dia ou foi quando eu tava voltando de Porto Alegre algum dia, porque agora tem que voltar pela rodoviária. E, meu, tipo, uma gurizada esperando os ônibus vir com câmeras analógicas ou com celular. E, cara, quando vinham o ônibus, eles aplaudiam e tiravam foto, cara, porque eu tava no engarrafamento, então eu comecei a olhar pra rodoviária e tudo mais. Meu, eu fiquei em choque. Eu não Não é sabia, tipo, de possível, mano. fato. Eu juro por tudo que é mais sagrado, mano. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu liguei
eu liguei pra minha namorada e falei, meu, eu acabei de ver a comunidade de busólogos. Que é um negócio que tu viu, tipo, acho que todo mundo já viu aquele Rios contando sobre os busólogos. E deu, tá ligado? Cara, e eles existem, mano. Bizarro. Nossa, Que cara, momento. que momento maravilhoso. Sim, na moral. Fui muito feliz. Desculpa, Tomás. Cara, tem dois comentários aqui sobre o nosso atleta Kylian Pavón. O Gustavo colocou aqui: se Kylian Pavón fosse jogador de futebol, quem ele seria? E outro do Felipe Ert. Já que ele foi citado, que outra profissão o pseudo-atleta Kylian Pavón deveria seguir? Cara, são dois comentários que se conversam, querendo ou não, nas entrelinhas, Exato, né, cara? cara. Exatamente. Vocês têm alguma profissão em mente pro Kitchen? Cara, eu acho que uma profissão que eu tô valorizando muito, assim, é a profissão de chapeiro, né? O cara da chapa de restaurantes buffet livre. Tá. Pra mim, essa é uma profissão que ela é muito pouco comentada, assim, muito desvalorizada, só que só quem conhece bons chefes, chapeiros, sabe o quanto eles fazem diferença no teu almoço. Então, que champavão, acho que daria para um bom chapeiro. Cara, Cara, é que o segredo da chapa é o ponto da carne pra ficar, tipo, suculenta e não dura. Mas o segredo é aquela cebolinha que eles têm ali, cara. Quando eles acertam a cebola, cara, entreguem as taças, meu. Isso cara, é verdade, Léo. e ainda bem que o chapeiro não utiliza os pés, né? Porque É senão, com verdade. Exato, certeza, ele queimaria o separadinho. bife, se fosse no caso do pavão. Espero que com as mãos ele tenha habilidade. Cara, aí que tá, sobre chapeiro, só bem rapidinho. Cara, eu estava num ambulatório em cirurgia geral, a gente estava atendendo. E, cara, simplesmente o cara chegou lá, não vou descrever mais nada sobre o paciente em si, mas simplesmente a gente pediu a profissão ali pra botar no sistema e ele falou chapeiro. E daí a gente se olhou, tipo, eu como um bom caxiense já imaginei que ele trabalhava num X, mas nossos outros colegas ficaram se perguntando e tudo mais, daí pediram. Ele simplesmente era chapeiro do Rapache, hamburgueria conhecida de Canoas. E, cara, eu sou um dos maiores fãs do Rapache quando tu está morrendo de fome, mano. Então, cara, eu fiz, tipo assim, ó, eu dei questão de dar o meu máximo nesse meu atendimento, porque eu era muito fã do trabalho do cara, mano. Muito fã. Cara, Então, isso é muito essa é a minha foda. É, história. imagino quem não conhece essa profissão, assim, vai ouvir o cara falar, não, porque eu sou chapeiro. Tipo, o que a pessoa pensa, tá ligado? Ah, o cara faz chapéu, o cara. Não, Não, trabalha com cara, carro, meu. aí é que tá. Meu É, pai Mecânico. tem uma história do meu pai disso. Tipo, um paciente chegou, falou que ele era chapeiro, e daí meu pai falou: ah, você trabalha com chapeação? Ele falou: não, eu frito bife. Ah, fazer chapisco. Exato. Caralho, velho. Chupisco? Não, chapisco, mano. a profissão chupisco tem Pro dona. Pavão é uma boa profissão. Cara, o Pavão tinha que trabalhar ou com isso ou com a leitura de astros, né? Porque o que ele joga de bola nas estrelas é brincadeira, cara. Então, pra Cara, mim, é uma dessas duas. eu acho que ele daria um bom mafioso, cara, porque aquele corte de cabelo dele, tu bota um palito de dente Gina no cantinho da boca, um palito de dente Gina no cantinho da boca, com aquele corte de cabelo, mafioso. Tu consegue ver ele no Tu Peaky diz então, Blinders. tu diz então que é Don Corleone, Pavon e sei lá, Al Pacino. Don Pavon. Olha, cara, que nome Don, foda. Dom Muito Pavão. Don foda. Pavon. Muito foda, mano. Cara, temos Cara, um apelido, né? Mais um apelido pra gente fazer colar. Don mas Pavone. tomara, mas tomara que não dure muito esse apelido, não aqui. Eu espero que Tomara ele que seja aqui no não dure muito. Mirassol, cara. Mas ele tem um estilo old money, né? É verdade, mano. Que é um lifestyle também, mas é um estilo. Não dá pra esquecer. Ele tem uma pegada. Eu gostei, Fernando. Vamos fechar em mafioso. Pode ser, mafioso. Cara, a próxima pergunta é do João Jara. Vocês gremistas realmente acham o Bright White melhor que o Pedro? Não. A resposta é não. É, não. Não é Não. melhor. Infelizmente Cara, não. Pedro lesionado? Sim. Bright White. Pedro sem joelho? Sim. Bright White é melhor.
Com o Cara, Mas o Joel. pera, Bright White é um baita, cara. Bright White é um baita centroavante, mas não chega no nível do Pedro. é que, cara, eu acho que ele fez essa pergunta porque a gente já falou várias vezes aqui que o Bright White estava sendo o melhor centroavante do Brasil. Mas claro que a gente estava levando em conta que o Pedro não estava atuando, a gente estava falando dos em atividade. Para mim, o Pedro Exato. saudável é o melhor centroavante brasileiro, não no Brasil, o melhor centroavante brasileiro, disparado. Verdade. Gosto muito daquela, daquele vídeo que tem os caras falando que ele é mais habilidoso que o Haaland. E, cara, faz sentido, tá? Faz sentido que ele é mais habilidoso que o Haaland. Melhor, não sei, Tá aí mas uma mais habilidoso pergunta. é. Pedro e Yuri Alberto no auge. Quem que vocês Pedro, preferem? muito, Não, muito Pedro. Pedro. Gosto muito do Yuri Alberto, mas é Pedro, cara. Pra mim, atualmente, o único time que tem no seu elenco um atacante que é capaz de fazer 20 gols no Campeonato Brasileiro é o Flamengo com o Pedro. Cara, contra quem que ele vai voltar depois de 7 meses sem chutar uma bola oficialmente pela CBF ou qualquer outra competição pelo Flamengo? Contra quem será que ele ia voltar, né? Grêmio. Hum. Postou um Obviamente, vídeo. Não dá, cara, não dá. Pra quem não sabe, eles vão voltar contra o Tricolor. Cara, mas fazem 2 anos que o. É? Ou é loucura que eu vou falar? Que o Flamengo não ganha na arena, né? 2 anos? É, Pô, Eles não ganharam da gente ano passado na Copa. Ah, foi ano retrasado, é é. verdade. foi em 2023. Fazem 2 anos que o Flamengo não se cria na arena do Grêmio. Cara, depois pega os nomes das crianças que jogaram contra a gente ano passado. Cara, Que absurdo. meu, eu acho que vocês não se preparem, cara. O Quinteiros vai calar todo o escanteio curto podcast. Tudo bem, eu quero isso. Querendo ou não, eu quero isso. O único Eu que não quero que quer ele isso é o Léo. cale. É, não Cara, quero. falando de centroavantes, o Renato Suzin fez uma pergunta que é uma pergunta geopolítica, né? Que envolve geopolítica e futebol. É contigo, então. Se o Trump invadir a Groenlândia, o Bright White será convocado pelo exército? Pelo exército dinamarquês? Não sei, Hum. não sei a Cara, resposta. alguém joga no chat GPT, hein, mano, quem tiver disponível. Acho que é bom a gente saber isso. Boa, mano. Tem aí, Tomás. Eu vou buscar essa Tu que, é, informação. tu que é o melhor amigo do chat. Se o Trump. Chat. Chat Por sinal, por GPT. sinal, cara, eu escutei, enquanto o Tomás procura, eu escutei o programa que vocês fizeram na minha ausência. Gostei muito dos jogadores que o chat GPT trouxe, porque já operaram o joelho, que era simplesmente Neymar, Pedro, Rodrigo Nestor. Cara, achei isso muito foda. cara, falando em ChatGPT, enquanto o Tomás procura no ChatGPT, a gente esqueceu de fazer o nosso Não, draft. não Era isso que eu esquecemos. queria saber, era isso que eu Não, queria não saber. esquecemos, não Ó, esquecemos. Tá guardado pro final desse episódio. opa, tá. Gostei, Bom, gostei. gosto. É a redenção do time Pedrinho, né, meu? Né, Vamos ver. tenho medo. Cara, Tá. Ó, perguntei agora. Ah, caraca, ele respondeu KKK. Excelente pergunta geopolítico-futebolística. caralho. Vamos por partes. Trump invadindo a Groenlândia. O Trump realmente falou sério em 2019 quando quis comprar a Groenlândia dos dinamarqueses. Bright Tá. White e o exército dinamarquês. Martin Bright White, atacante da seleção dinamarquesa, tecnicamente é cidadão dinamarquês. Na Dinamarca, o Tecnicamente. serviço, o serviço militar é obrigatório, mas tem várias nuances. É seletivo por sorteio, principalmente entre os homens. Muitos conseguem isenção. Profissionais de elite, como atletas e artistas, frequentemente são dispensados ou postergam indefinidamente. Se rolar. Caraca, cara, o ChatGPT tá muito informal Palestrinha? comigo, mano. Ele tá muito informal. Ele falou: se rolasse uma treta séria com o Zelda na Groenlândia. Tá bruxo. O cara tá muito desapegado, mano. Ele acha que eu sou poucas coisas, cara. Não, não, mas eu vou trazer. Agora eu vou trazer uma info, meu. Cara, aqui tu tá ficando brother dele porque tu pede por favor, mano. Mas eu não pedi, por favor, não. Tem que Mas falar, tem que falar, tu tem que pedia, por mandar favor, nele, mano. velho. Eu vou falar pra ele: fala direito comigo. Te endireita. Ah, quando as máquinas tomarem o poder, eu vou ser o primeiro a ser caçado pelo chat. Tá, a conclusão é:
Se rolasse uma treta séria com os Estados Unidos na Groenlândia e a Dinamarca entrasse em guerra total, modo OTAN ativado e tudo mais, Isso, cara. aí sim poderia rolar uma mobilização geral. Mano, o cara é um carioca falando. Mas até lá, Bright White provavelmente estaria isento, seria convocado só para jogar bola em amistosos de apoio às tropas. Não pode ser. Cara, a gente tem que chamar. A gente tem que fazer um dia um episódio featuring ChatGPT, mano. Eu achei muito Não, resenha, velho. cara, olha a última, olha a última. Quer que eu faça uma simulação de como seria a convocação dele estilo Call of Duty Copenhagen Warfare? Vai tomar no- Não é possível, cara. Cara, que foda, Cara, mano. o chat tá Cara, fera, meu. Ele tá soltinho, né, cara? É, ele tá muito soltinho, amostradinho. Muito Ah, não, estranho. mostradinho, não. O Tomás oralhou, ele Tomás oralhou. Não pode mais? Cara, não. Sei. Não pode. Não, tem um Não. deles que foi cancelado, um desses memes aí, mano. Não. É que o que foi cancelado, o meme que foi cancelado foi Bora Bill. É, Ah, não, tá. tá maluco. Não, mas o amostradinho não é cansa, só é tipo, nada a ver. Vai mostradinho. Só é uma mostradinho, tá ligado? Azul caneta. Não tem nada de errado com ele, meu. Mas o Nicolas Neto é fã do Amostradinho, mano. Cara, tem uma competição Nicolas Neto com os. Cara, é que meu hiperfoco nas férias foi Nicolas Neto, mano. E daí tem uma competição do Nicolas com o Caio Cato e o Natanato, que era, meu, quem imitava. Cara, mas eles não têm o mesmo sobrenome. É que, meu, tipo, é artístico, é tipo Natan Nato, porque é o N, e Caio Cato, porque é o C, tá ligado? Nossa Meu senhora. Deus. Exato, só que, meu, o Caio é muito. Ah, o Caio é muito fora, meu. Porque, tipo assim, ele. Meu, ele atrapalha, mano. Meu, O cara no com meio... intimidade, tá ligado? É Com que os no cara. meio do show, meu, o cara queria roubar o microfone do Nicolas e deu um empurrão no Natan, meu. Eu juro, o Caio é Ah, meu. fora, meu. O Caio é fora, meu. O ego tá. Meu, o ego tá implodindo eles, meu. Não dá. A criança de 7 anos tem um ego gigantesco. Não dá, daí, porra, o Nicolas tá ali, porra, fazendo um trabalho sério pra caralho, daí garanto que a mãe falou, não, mas bota teus irmãos aí também. E os irmãos tão fudendo o trabalho do cara, tá ligado? É, foda. Cara, falando nisso, então, eu já vou engatar uma pergunta do tópico diversos aqui que o Gustavo Cato Vaz fez. Quais os melhores remédios para ansiedade? Para bancada médica aí. Gugu! Vai, Léo. Cara, eu vou começar falando que provavelmente o melhor remédio para ansiedade aí tá em assistir uma série C ali, uma série B do Brasileirão, um Brasileirão Super Bet, né? Que é a série B, que, cara, te garanto que vai te render momentos bons e tu vai afastar essa ansiedade da cabeça. Cara, só comentando, vocês chegaram a ver a intro da série B na ESPN? Não. Cara, é uma das coisas mais tenebrosas já feitas pelo homem. Cara, por favor, procurem depois. Cara, é um absurdo. É um absurdo isso ser a intro oficial da ESPN, mano. E foi E feito assim, pelo cara da CBF. exato, meu, é um material, o pessoal desceu o pau no ESPN porque é meio feito por IA, sabe? Um Meu, é total muito feito. genérico, total. Exato, não é meio feito, é total IA. Muito horrível, meu. Não tem escudo cor de nenhum time da Série B, tipo, não tem nenhuma caracterização da Série Não, B. não, calma lá, Léo. Tem uma camisa amarela escrito Série B atrás, mano. Aí simplesmente caíram em cima, falaram, bah, a ESPN tá de sacanagem, não sei o quê. E, meu, eles divulgaram que era material promocional da própria CBF. Acabou. CBF acabou. Nossa. Mas, meu, Tem um papo sobre isso que minha foram dica aí. afastados os jornalistas da ESPN por causa das críticas da CBF, né? Para eles não perderem a Série B. Ah, que absurdo, cara. Mas sobre medicação para ansiedade, cara, não tomem medicações a nada. Procurem especialistas, vão num psicólogo para fazer uma terapia, porque a medicação funciona junto com a terapia, e vão num psiquiatra, cara. Não toma Rivotril escondido. Desculpa, era só isso que eu ia O falar. primeiro remédio é desligar a TV quando o Grêmio está jogando. É isso. Bom, muito bom.
E, cara, eu respondi o Guzeira na DM. Desvela a faxina copeira, tá? Mas procurem auxílio, cara. Pronto, era isso, Thomas. Cara, agora eu tô tendo que achar, porque agora os comentários, as perguntas ficaram muito dispersas. O que você compra? O Adeandros perguntou: o que você, acho que vocês, né? O que vocês comprariam com a grana que a CBF dá para os presidentes das federações estaduais? Sentiu umas, um veneno aí. 200 mil por mês, né? O reajuste salarial dos. 215 mil. Nossa, E era 50, né? 50 sim. mil. Cara, o que vocês fariam aí com 215 pau na bolsa? Cara, Cara, acho que 50 mil no mal de 2, né? Primeiro Bom. lugar. eu acho que com esse dinheiro eu ia virar um viciado em gambling, igual o Michael Jordan. Não, ninguém. Gambling, diz ele. Cara, é muito mal. Mas é bom, o Léo ele misturou pra também não ficar tão. Não pegar o explícito, né, meu? Mas, cara, eu entraria pro mundo. Bah, que horror, a gente só tá falando de coisas horríveis, mas eu entraria pro mundo do. Da. Como é que eu posso dizer? Do Cara, Dream do você. Dry. Não, cara, você bem. A escolha de palavras é horrível, mas vai ser na corrupção. Eu ia entrar com esse dinheiro. Calma, não, Caraca, meu. calma. Caraca, velho. Tu ia se vender, então. Não, mas eu ia entrar com esse dinheiro no. Aí o Tomás vai ter que me ajudar. Quem é responsável pelas penitenciárias no Brasil? Cara, o Estado é responsável. Tá, mas tem algum órgão específico do Estado? Ministério da. Sei lá. Do cuidado ao preso. Mas, cara, basicamente eu ia colocar dinheiro pra plantarem alguma evidência falsa na casa do Pavon e eu ia fazer ele pegar pelo menos 2 anos. 2 anos de alguma sentença, tipo, nada sério, tá ligado? Não quero que ele esteja no Chilindró. Mas 2 anos que ele não possa atuar jogando futebol, que daí acabou o contrato dele e daí ele tá livre. Que nem era o Caldwell Pope, quem acompanha a NBA, o KCP, quando ele tava no Lakers. Cara, ele foi pego no bafômetro dirigindo bêbado. Ele tinha que usar a tornozeleira eletrônica, ele não podia sair da cidade de ali de onde eles jogavam, Los Angeles, no caso. Cara, é que eu fiquei pensando se não era um estado, daí eu lembrei da Califórnia, mano. Fui mal agora. E aí, todos os jogos que eram fora de casa do Lakers, ele não podia jogar. Era só isso. Pavon, então. Então tu ia pegar o carro do Christian Pavon quando ele estivesse fazendo a travessia na fronteira ali e ia infiltrar com Muita droga. cigarros paraguaios. Muita droga. Não, Cara, calma. Cigarros paraguaios, cara. tá, cigarros paraguaios, desculpa. Cara, sim, Meu Deus. eu acho. Ah, para, Tomás. O que tu faria com 215 pau, mano? Ah, mano, eu ia botar tudo pra patrocinar no Instagram o escanteio curto. Aê! Bom. Sensato, Cara, o único que não foi pro crime. Cara, 15. Assim, ó. 215 mil? 15 mil pra uso próprio e 200 mil pro ECP. É isso. Exato. Eu deixaria uns 10 mil pra Campec, apenas. Aceitamos patrocínio, isso. Campec. O cara vai enjoar de sushi, né? Bom, me serve. Impossível. Quero. Impossível, Isso. cara. Cara, impossível. É real, é impossível. Mas acho que era esses nossos gastos. Cara, deixa eu ver aqui. A Laís Meyer falou: agora que tão famosos, espero que não esqueçam dos fãs raiz que estão desde o dia 1. Ah, não, nunca esqueceremos, cara. Os reais fãs, mano. A gente Cara, gosta de todos os fãs, né? Os novos fãs têm um lugar também no nosso coração, mas os reais fãs são os reais fãs, né, mano? Cara, mas tem muitos reais fãs que se tornaram haters ao longo do tempo, cara. Pedro Ferreira Azevedo. Cara, ele virou um hater absurdo. Eduardo Valauer e João Matas. Eu acho que é a nossa tríade de haters, mano. Tudo bem. É absurdo. Temos mais amor do que ódio. Mas eles eram fãs reais, mas não esqueceremos. Todos os fãs têm lugar especial no nosso coração. cara, o Felipe. Eu já li uma pergunta dele. O Felipe Ert fez uma pergunta que, cara, eu achei legal. A Liga do Cartola tem um grupo no WhatsApp? Deveria ter.
Cara, na minha deveria. opinião. Ah, talvez, cara, mas é. Eu não sei como é que a gente faria isso, né? Eu também não queria, tipo, botar o número a nada Ia ser uma no bagunça, né? Instagram, mas. É, Ah, não, tá, imagina. não. Mas, cara. Ah, mas é que hoje em dia não tem O mais. Telegram é Tipo, bom, hoje em né? dia O não tem. Telegram é bom. Não, eu ia comentar, na verdade, que hoje em dia, tipo, tu não precisa necessariamente botar o teu número, né? A gente poderia mandar só o link É, do convite. Cara, Cara, tu achou que a gente ia eu botar tive nos uma ideia. stories nosso A gente número? pode fazer o seguinte: botar quem mandou na DM no Close Friends do ECP. Ah, boa, Bom. E boa. daí botar o link no Close Friends do ECP. Cara, isso é muito bom, meu. Quem tá na liga, a gente bota no close do CP. Bom. Cara, gostei. Boa Tá. ideia. boa ideia. Cara, próxima. Cara, Cara, aqui preciso temos uma. saber que um dos únicos posts que tem no nosso Close Friends, que só tem nós quatro, é literal um post de luto pro Fernando. É uma foto em preto e branco com uma pomba da paz. É o único. Era só isso, desculpa. Agora tem pílulas do João Holtz. Ele falou três coisas: Saudades Galdino, Bom. Christian Pavon e Gustavo Faixas Quinteiro, suposto treinador de futebol. Acho que são opiniões, né? São. Então, opinião, desabafou. O torcedor gremista desabafou. Cara, e ele que me mandou uma foto escutando o nosso podcast no Instituto de Cardiologia fazendo pesquisa, mano. Ele me mandou isso, acho que foi há uns dias atrás. Cara, eu fui muito feliz, mano. Eu realmente, eu fui É, muito a feliz. gente cantou essa pedra, né? E Eu ele não tava lá. acreditei, mano. E ele tava lá. Bizarro, bizarro. Pronto, era isso que eu tinha pra falar. Tá. Deixa eu pegar aqui. O Michael Tenub. Acho que deveria ser discutido os reforços dos times da terceira divisão gaúcha que vai começar. Ah, vou ter que abrir o SofaScore aqui. Que merda. Cara, Pra eu não trazer consigo, não é. o nome das lendas. Cara, aqui eu vi aqui, ó. A Não, isso nem manchete é a seguinte, existe terceira divisão do Campeonato Gaúcho. pior que existe. E É a, uma manche- várzea absurda. a manchete do GZH é a seguinte: Tupi não disputará a terceirona do Gauchão e tem futuro incerto no futebol profissional. Ah, não! Estão querendo acabar, Ah, ceifar o Tupi. quero acabar com o Tupi, velho. Cara, os times que tem Elite, Guarani de Venâncio Aires, Ah, não é o Gramadense. Guarani de Bagé, não é, né? Não, é Não. Guarani de Venâncio Aires. Ah, bom. Porque o Guarani de E Bagé tá na Copa do Brasil. Oitavo. Apafute. Aí o outro Cara, é o. Cara, esse Apafute não me é estranho, mano. De não onde é que a sei. gente conhece o Apafute, mano? Não é estranho esse nome, velho. É muito estranho, velho. É, cara, Não, não mas sei, mano. cara, não tem algum Apafute, mano. Deve ter alguma quadra de futsal aqui em Tem Caxias com esse Caxias, nome. É de Caxias, meu. É uma quadra em Caxias, eu acho. Tá, meu, de qualquer forma, não sei nenhum reforço da terceira divisão, mas fica a minha torcida aqui pro Real Esporte Clube. Então é isso, gurizada. Vamos ficando por aqui nesse episódio que se estendeu pra caralho. Então, valeu. Segue a gente no Instagram pra poder interagir pros próximos episódios e pra entrar no Close Friends e jogar a Liga do Cartola. Porque, cara, tem gente perguntando até hoje como é que entra nessa liga. E Tomás, não tem alguma coisa pra falar sobre os seguidores do Escanteio Curto Podcast? Cara, é que eu tô com medo de falar e ficar datado. Já tá com 10 mil seguidores, porque a gente tá com 9 agora. Sério? Então, Pô, a gente mano. tá com 9 mil seguidores e obrigado a todos que estão aí acompanhando. Isso aí. É isso aí, E, galera. cara, Valeu. Quem ouviu até agora, manda na DM aí sei lá, que ia dar um grau. É Junto com isso o aí, gurizada. ECP. É isso aí, gurizada. Valeu. O importante, sigam no TikTok. Deem uma moral no TikTok, porque ele não tá com o número de seguidores merecido pra esse grupo aqui. não, mas, ô Fernando, me recuso a encerrar um programa de 1h20 que a gente mais falou de outras coisas do que futebol e tu não ter falado de André Sorak. Cara, Não tem dá. uma notícia, mas é triste, cara. Tipo, é triste porque ela tá com pneumonia. Então, tipo, as únicas notícias que Putz, tem é que ela tá meio mal, tá internada. O que temos a dizer é melhoras, André Surak, nossa rainha. Melhoras. que merda, cara. É, melhoras André Sorak. E, cara,
pra gente encerrar de uma forma bonita, Tomás, pode falar aquela frase do Grau de novo? Acima de. Eu vou falar como se fosse um conjunto, né? Acima de nós, só Deus e a roda da frente. Amém. Goodbye.